Fala, torcedor do Flu apaixonado pelo Flusão. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Renato Gaúcho, veterano estrategista do Flu, articula nas sombras um plano audacioso para catapultar o time carioca rumo ao G4 do Brasileirão, e tudo indica que ele está convencido de que será uma partida fácil. Desde o primeiro momento, a torcida sente o cansaço do calendário extenuante. Com 3 frentes abertas, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, o tricolor opera com precisão cirúrgica no rodízio, mantendo o ritmo alucinante entre partidas decisivas. A frase de Renato soa como um tapa na realidade: fácil? Só que, mesmo assim, vibra. E é ali, nessa ousadia, que nasce a tensão mais pungente. O mercado percebe o risco. O clube ainda se movimenta para reforçar peças no elenco, especialmente um atacante que alivie o peso da responsabilidade nas costas de Cano. Ao mesmo tempo, o Flu segue firme na Sul-Americana, com vaga garantida nos oitavos, e seu nome ecoa além da América, atormentando favoritos europeus no Mundial de Clubes. A torcida respira os ventos de uma temporada histórica, difícil de mensurar, mas vibrante em cada sopro. Na tabela, o Fluminense se encontra no 8º lugar com 27 pontos, empatado com o Bragantino, mais à frente por saldo de gols, e com 2 jogos ainda por fazer. Quem vê de fora não imagina, mas Renato já visualiza o tabuleiro inteiro. Ele sabe que cada rodada é um duelo silencioso, e que a classificação passa pelos detalhes: um passe no último segundo, uma marcação embriagante, um chute rente ao poste. O entorno do clube vibra com a confiança de Renato. Ele exerce sua autoridade com a precisão de um maestro, escalando sem medo, trocando peças, ajustando o time como se fosse um tabuleiro de xadrez. A rotação do elenco é tão intensa quanto necessária, e os jogadores respondem, mostrando que, quando a camisa pesa, respondem com raça e aceleração no coração. Os primeiros confrontos do Brasileirão refletem a consistência. Vitória sobre Fortaleza, Bragantino, Santos, Vasco, até aquele empate heróico com Bahia, seguido de triunfo sobre o próprio Fortaleza, renovou a crença no trabalho de Renato. É neste campo de batalha que Renato ergue seu plano secreto, disfarçado de confiança serena. Mas o que significa: será uma partida fácil? É um mantra que reverbera no vestiário, um desafio silencioso, quase um chamado para provar que a confiança não é arrogância, mas convicção forjada no sopro dos treinos, na entrega dos 13, 14 jogadores que alternam até na hora do sufoco. A linguagem lapidar de Renato conversa com o grupo, cabeça erguida, jogo a jogo. A semana se estica, tensa e precisa. Cada treino vira palco de simulações táticas. Renato transforma o gramado num campo de testes decisivos, induzindo a precisão, exigindo intensidade, moldando o comportamento coletivo para a escalada até o G4. A torcida, nervosa, antecipa cada lance. Não há espaço para erro. A atmosfera pulsa com adrenalina concentrada. Enquanto isso, no Brasileirão, os concorrentes sorriem sob holofotes. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia estão nas primeiras colocações. Mas Renato sorri com ironia amena, como quem escolhe aprender com os erros dos outros. E sabe que a tabela está viva, mutável. 27 pontos com 2 jogos a menos significam combustível extra para acelerar de forma abrupta. Surpreender, para Renato, é verbo que se conjuga no plural. Ele quer elevar o grupo, alinhar jogadores que cheguem à hora da escolha sem acanhamento. O elenco do Fluminense mostra que ninguém pisa fora de ritmo, tamanha rotatividade coloca todo mundo em alerta, sabendo que pode ser chamado para decidir. E essa flexibilidade é parte de seu plano secreto. A torcida sente o cheiro da mudança. Torcedores se espalham pela arquibancada com faixas quase proféticas, antecipando o impacto coletivo. É o momento de virar página, emergir entre os gigantes como um disruptor silencioso. E Renato acena com leveza: partida fácil? Só se o adversário esquecer que dentro das 4 linhas o Fluminense carrega uma chama capaz de incendiar o campeonato. Os bastidores fervilham. O clube avalia possíveis reforços, mas sem desviar o foco da subida na tabela.
O Mundial de Clubes ainda reverbera nas salas da diretoria, a campanha até a final aumentou a moral, mas a prioridade agora é estruturar a campanha interna, manter a regularidade. Renato sabe que o brasileiro não perdoa vacilo, e o caldo espesso do mês de agosto exige frieza tática e rapidez na execução. O ápice da tensão se aproxima. A expectativa cresce rodada a rodada, e Renato mantém seu plano encoberto, comunica na linguagem do campo, executa com naturalidade nos treinos. A narrativa se desenha, de tímido outsider a protagonista da tabela. E os torcedores sabem, será uma partida fácil, não é promessa. É provocação, e vem aí a tempestade. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O Fluminense chega à virada do campeonato com o coração acelerado. A torcida olha para o horizonte e enxerga mais do que simples pontos na tabela, vê a oportunidade de resgatar a identidade vencedora que marcou gerações. Renato Gaúcho, com sua postura enérgica e por vezes provocadora, sabe que o peso de sua declaração carrega a responsabilidade. Dizer que será uma partida fácil mexeu não apenas com o adversário, mas também com os próprios jogadores, que agora sentem a obrigação de transformar palavras em ação dentro das 4 linhas. Os treinos seguem em ritmo intenso, e cada detalhe é revisado. O posicionamento defensivo, a saída de bola, o encaixe ofensivo, tudo é trabalhado com meticulosidade. Renato sabe que a pressão recai sobre ele e sobre o elenco, mas é exatamente nesse ambiente de tensão que ele costuma crescer. É quando o ambiente ferve que seu carisma e experiência fazem a diferença, blindando o grupo e criando um clima de união em torno de um objetivo maior, colocar o Flu entre os 4 primeiros. A tabela do Brasileirão é implacável e não perdoa deslizes. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro seguem como protagonistas, abrindo margem, mas o Fluminense, com 2 jogos a menos, tem a faca e o queijo nas mãos para encurtar a distância. O discurso de Renato não é apenas bravata, é um recado: vencer agora é obrigação. Os adversários diretos pelo G4 sabem disso e observam com cautela cada passo do tricolor. Cano, o artilheiro nato, carrega a esperança da torcida de que seus gols continuem sendo diferencial. Mas Renato não aposta só nele. Arias, Ganso, André e até jovens revelações têm papel central nesse plano secreto. O elenco sente que chegou a hora de dividir responsabilidades. O peso não pode cair sobre um só jogador, e isso está claro no ambiente interno. É um Fluminense mais coletivo, mais maduro e consciente do tamanho do desafio que o espera. A confiança do treinador também tem impacto psicológico. Quando Renato garante que será fácil, ele instiga os atletas a acreditarem que a vitória é o único resultado aceitável. Ao mesmo tempo, ele mexe com o adversário, que pode interpretar a frase como menosprezo e entrar em campo pilhado. É um jogo mental, e Renato domina esse tabuleiro como poucos no futebol brasileiro. Nos bastidores, dirigentes trabalham em silêncio para fortalecer o grupo. Sabem que a maratona de competições vai exigir elenco robusto. Fala torcedor do Flu apaixonado pelo Flusão. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Renato Gaúcho, veterano estrategista do Flu, articula nas sombras um plano audacioso para catapultar o time carioca rumo ao G4 do Brasileirão, e tudo indica que ele está convencido de que será uma partida fácil. Desde o primeiro momento, a torcida sente o cansaço do calendário extenuante. Com 3 frentes abertas, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, o tricolor opera com precisão cirúrgica no rodízio, mantendo o ritmo alucinante entre partidas decisivas. A frase de Renato soa como um tapa na realidade: fácil? Só que, mesmo assim, vibra. E é ali, nessa ousadia, que nasce a tensão mais pungente. O mercado percebe o risco. O clube ainda se movimenta para reforçar peças no elenco, especialmente um atacante que alivie o peso da responsabilidade nas costas de Cano. Ao mesmo tempo, o Flu segue firme na Sul-Americana, com vaga garantida nos oitavos, e seu nome ecoa além da América, atormentando favoritos europeus no Mundial de Clubes.
A torcida respira os ventos de uma temporada histórica, difícil de mensurar, mas vibrante em cada sopro. Na tabela, o Fluminense se encontra no 8º lugar com 27 pontos, empatado com o Bragantino, mais à frente por saldo de gols, e com 2 jogos ainda por fazer. Quem vê de fora não imagina, mas Renato já visualiza o tabuleiro inteiro. Ele sabe que cada rodada é um duelo silencioso, e que a classificação passa pelos detalhes: um passe no último segundo, uma marcação embriagante, um chute rente ao poste. O entorno do clube vibra com a confiança de Renato. Ele exerce sua autoridade com a precisão de um maestro, escalando sem medo, trocando peças, ajustando o time como se fosse um tabuleiro de xadrez. A rotação do elenco é tão intensa quanto necessária, e os jogadores respondem, mostrando que, quando a camisa pesa, respondem com raça e aceleração no coração. Os primeiros confrontos do Brasileirão refletem a consistência. Vitória sobre Fortaleza, Bragantino, Santos, Vasco, até aquele empate heróico com Bahia, seguido de triunfo sobre o próprio Fortaleza, renovou a crença no trabalho de Renato. É neste campo de batalha que Renato ergue seu plano secreto, disfarçado de confiança serena. Mas o que significa? Será uma partida fácil? É um mantra que reverbera no vestiário, um desafio silencioso, quase um chamado para provar que a confiança não é arrogância, mas convicção forjada no sopro dos treinos, na entrega dos 13, 14 jogadores que alternam até na hora do sufoco. A linguagem lapidar de Renato conversa com o grupo, cabeça erguida, jogo a jogo. A semana se estica, tensa e precisa. Cada treino vira palco de simulações táticas. Renato transforma o gramado num campo de testes decisivos, induzindo a precisão, exigindo intensidade, moldando o comportamento coletivo para a escalada até o G4. A torcida, nervosa, antecipa cada lance. Não há espaço para erro. A atmosfera pulsa com adrenalina concentrada. Enquanto isso, no Brasileirão, os concorrentes sorriem sob holofotes. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia estão nas primeiras colocações. Mas Renato sorri com ironia amena, como quem escolhe aprender com os erros dos outros. E sabe que a tabela está viva, mutável. 27 pontos com 2 jogos a menos significam combustível extra para acelerar de forma abrupta. Surpreender, para Renato, é verbo que se conjuga no plural. Ele quer elevar o grupo, alinhar jogadores que cheguem à hora da escolha sem acanhamento. O elenco do Fluminense mostra que ninguém pisa fora de ritmo, tamanha rotatividade coloca todo mundo em alerta, sabendo que pode ser chamado para decidir. E essa flexibilidade é parte de seu plano secreto. A torcida sente o cheiro da mudança. Torcedores se espalham pela arquibancada com faixas quase proféticas, antecipando o impacto coletivo. É o momento de virar página, emergir entre os gigantes como um disruptor silencioso. E Renato acena com leveza: partida fácil? Só se o adversário esquecer que dentro das 4 linhas o Fluminense carrega uma chama capaz de incendiar o campeonato. Os bastidores fervilham. O clube avalia possíveis reforços, mas sem desviar o foco da subida na tabela. O Mundial de Clubes ainda reverbera nas salas da diretoria, a campanha até a final aumentou a moral, mas a prioridade agora é estruturar a campanha interna, manter a regularidade. Renato sabe que o brasileiro não perdoa vacilo, e o caldo espesso do mês de agosto exige frieza tática e rapidez na execução. O ápice da tensão se aproxima. A expectativa cresce rodada a rodada, e Renato mantém seu plano encoberto, comunica na linguagem do campo, executa com naturalidade nos treinos. A narrativa se desenha, de time do outsider a protagonista da tabela. E os torcedores sabem, será uma partida fácil, não é a promessa. É provocação, e vem aí a tempestade. Fala, torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O Fluminense chega à virada do campeonato com o coração acelerado. A torcida olha para o horizonte e enxerga mais do que simples pontos na tabela, vê a oportunidade de resgatar a identidade vencedora que marcou gerações. Renato Gaúcho, com sua postura enérgica e por vezes provocadora, sabe que o peso de sua declaração carrega a responsabilidade.
Dizer que será uma partida fácil mexeu não apenas com o adversário, mas também com os próprios jogadores, que agora sentem a obrigação de transformar palavras em ação dentro das quatro linhas. Os treinos seguem em ritmo intenso, e cada detalhe é revisado. O posicionamento defensivo, a saída de bola, o encaixe ofensivo, tudo é trabalhado com meticulosidade. Renato sabe que a pressão recai sobre ele e sobre o elenco, mas é exatamente nesse ambiente de tensão que ele costuma crescer. É quando o ambiente ferve que seu carisma e experiência fazem a diferença, blindando o grupo e criando um clima de união em torno de um objetivo maior, colocar o Flu entre os quatro primeiros. A tabela do Brasileirão é implacável e não perdoa deslizes. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro seguem como protagonistas, abrindo margem, mas o Fluminense, com 2 jogos a menos, tem a faca e o queijo nas mãos para encurtar a distância. O discurso de Renato não é apenas bravata, é um recado: vencer agora é obrigação. Os adversários diretos pelo G4 sabem disso e observam com cautela cada passo do tricolor. Cano, o artilheiro nato, carrega a esperança da torcida de que seus gols continuem sendo o diferencial. Mas Renato não aposta só nele. Arias, Ganso, André e até jovens revelações têm papel central nesse plano secreto. O elenco sente que chegou a hora de dividir responsabilidades. O peso não pode cair sobre um só jogador, e isso está claro no ambiente interno. É um Fluminense mais coletivo, mais maduro e consciente do tamanho do desafio que o espera. A confiança do treinador também tem impacto psicológico. Quando Renato garante que será fácil, ele instiga os atletas a acreditarem que a vitória é o único resultado aceitável. Ao mesmo tempo, ele mexe com o adversário, que pode interpretar a frase como menosprezo e entrar em campo pilhado. É um jogo mental, e Renato domina esse tabuleiro como poucos no futebol brasileiro. Nos bastidores, dirigentes trabalham em silêncio para fortalecer o grupo. Sabem que a maratona de competições vai exigir elenco robusto,